80 a mais por Ivone Lopes. Um momento muito bacana para a gente estar aqui conversando e aprendendo, compartilhando informações. Eu tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado ela, Ivone Lopes. Que prazer estar aqui contigo. 80 anos, 8 décadas de vida e muita informação para compartilhar. Oi, Daniel. Eu é que agradeço essa oportunidade. Olha, pra gente é uma oportunidade de ouro estar aqui contigo. E para quem está em casa acompanhando, eu tenho certeza que também vai ser uma oportunidade muito legal para a gente poder entender quais são os segredos de uma vida feliz, de uma vida de sucesso, e entender um pouco da trajetória da Ivone. Ivone, posso pedir para que você comece se apresentando um pouquinho para as pessoas? Ah, sim, como estamos falando de 80 a mais, né? Eu tenho 80 anos, Tá. tenho uma família maravilhosa, tenho 4 filhos, 10 netos, 3 bisnetos e uma família maravilhosa. Quer dizer, sucesso na vida pessoal, né? Uma família bonita e também sucesso na vida profissional, porque eu sei que a Ivone é empresária de sucesso, construiu uma organização junto com seu marido, que hoje os filhos dão sequência nesse projeto, uma organização de mais de 50 anos de história que a gente vai falar já. Mas o que é bacana a gente poder pensar juntos aqui, né? Será que sempre foi assim? Será que a Ivone partiu já de uma família privilegiada, nasceu em berço de ouro, teve tudo o que quis? Ou não foi exatamente desse jeito? Ivone, conta pra gente como é que foi o começo dessa história, por favor. Eu fui a 14ª filha, né, de uma família, com certeza uma família numerosa. Numerosa, opa. E filha de pais, meu pai era espanhol, imigrante espanhol, e a minha mãe, filha de italianos, né? Os pais também vieram como imigrantes para o Brasil. E eu, sendo a 14ª filha, eu já nasci de pais que não eram assim novos, né? Eles já tinham uma idade. Então a minha educação, ela foi assim, eu queria dizer assim, um pouco da atualidade da época, né? Sim. Coisas que eu, nossa, só tenho a agradecer, né? Porque aprendi muito. Muito família, muito de espiritualidade com eles, aprendi muito. Mas tinha um rigor na época, né? Então a senhora apontou aqui que a senhora, como 14ª filha, obviamente que os pais já estavam na casa dos 40 anos. Exatamente. Né? 40 E a senhora me parece que também iniciou praticamente a vida adulta, se casando, tendo filho, muito cedo, uma vida muito precoce. É verdade? Como é que foi isso? Exatamente. Já quando eu fui adolescente, né, fui criança, menina já, fui crescendo, né, eu logo fui entendendo que aquela vida, né, boa, né, não era uma vida de privações, mas era uma vida simples, humilde, e que eu queria um pouquinho mais, né? Eu queria e também os costumes, né? Família numerosa, muitos irmãos, naquela época costumavam até alguns moraram junto. Então eu cresci num ambiente familiar e que eu via coisas que eu sempre pensava assim: eu não quero isso para mim, eu quero fazer diferente. Num primeiro momento não tinha metas, né? Eu era muito jovem. E eu casei muito jovem. Que idade? Eu casei com 15 anos. 15 anos casada. Uma 15 menina. anos. 16 anos, eu já era mãe. Uau! Fui mãe aos 16 anos. E isso, na minha vida, foi impactante, né? Foi muito impactante na minha vida, porque havia um despreparo, né? Mas me trouxe muita felicidade
de eu estar sendo mãe. E aí não parou só nisso, né? Eu já ter... Porque hoje, naquela época, era um pouco comum, né? Mas hoje já não é mais assim, né? Hoje já não se casa tão nova. Tudo e aconteceu isso comigo. Mas mesmo na época, né? Se É da casava época. mais jovem, Se casava mais mas jovem, ainda é. assim, casar É. com 15 anos Isso, é bastante jovem, isso. né? Então. E aí, o que aconteceu? Mas não aconteceu só isso, viu, Daniel? Ah, não? Não. Porque, assim, de ser mãe jovem, eu também fui empresária jovem. Porque eu estava casada e eu já comecei... Meu marido era comerciante e eu já comecei no comércio, eu já comecei sendo uma empresária. Que interessante. Dá para dizer, então, que casou, teve filho, estava ali construindo um novo mundo, um novo lar, mas, em paralelo, começava também, por esse desejo empreendedor seu, do seu marido, um segundo mundo de carreira profissional tão importante, né, para a nossa felicidade. Conta para a gente como é que é. Essa é a razão, Daniel, de eu falar dos dois mundos, né? Essa é uma razão de que eu comecei a conhecer dois mundos, me deparei com dois mundos. Perfeito, dois mundos. Eu me deparei com dois mundos. Então, eu precisava administrar aquilo e precisava também novas metas. Eu queria mais, eu tinha muita vontade de aprender, que eu não tive essa oportunidade, Daniel, eu não tive essa oportunidade quando, na época que eu queria estudar, né? Naquela época... Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Naquela época não deu para estudar, então, e me vi casada, então eu parti para conquistar o mundo e fui em busca. Conta pra gente, foi uma loja? Como é que foi esse começo aí? Como é que foi? Exatamente. Tem uma passagem aí, né? Que é assim. Essa passagem foi por que eu casei tão cedo, né? Porque o meu marido, ele era feirante, né? Ele tinha uma barraca da feira. Vou falar dos termos antigos mesmo, claro. como era na época. Claro. E a minha mãe era uma barraca que vendia roupa e a minha mãe comprava roupa dele e toda semana que ela fazia a feira, ela pagava um pouquinho, né? Assim. A sua mãe era cliente do seu marido. Isso. Que Aí bacana. eu era uma menina, eu tinha por volta de 12 anos e ele perguntava assim: "Você quer casar comigo?" Que demais, É verdade que demais. isso. A senhora acreditava Eu que lembro ele estava até falando, hoje, ele estava né? falando sério? Não, eu sabia o que era casamento, mas eu não estava ligada em Não, casamento. não dá né? para levar a sério isso, né? Será que é sério? Mas foi assim, Era. né, que ele conseguiu me conquistar. Conquistou primeiro a minha mãe, depois me conquistou. Como é que foi isso? A senhora Porque a minha namorando mãe, cedo, né? um dia que eu estava indo pro trabalho, né? Ele me encontrou no caminho e ele perguntou para mim se eu queria namorar com ele. E eu falei, eu vou perguntar para minha mãe. Se a minha mãe consentir, eu namoro. E aí eu fui falar com a minha mãe. Que idade isso? Desculpe. Eu tinha Mais ou menos. 14 anos. 14, quer dizer, fez certinho, na verdade, né? É uma menina, foi lá... 14 Mãe, anos. que esse rapaz me falou isso, será que... Como é que é? É uma boa pessoa? Não, isso, então, aí eu falei, a minha mãe falou assim, ele é bom, né? Porque ele tem juízo, ele já cuida de uma família, da mãe dele, não sei o que, não sei o que lá. E se ele quiser namorar, eu deixo, mas tem que vir aqui em casa. Aí não teve jeito. Namoro em casa, embaixo do olho da mãe. Então, com 15 anos eu casei e com 16 anos eu fui mãe, até pitoresco, né? Não, mas muito legal. E aí começou, então, vivemos juntos 61 anos. o casamento de sucesso. Olha, gente, a primeira grande lição que a gente está ouvindo aqui.
casamento de sucesso, a mesma bagagem de valores, as mesmas práticas. Essa palavra depois ela vai poder falar mais, que é uma palavra que orienta muito as práticas. 61 anos de relação, né? Até enquanto... Como era o nome dele? Júlio. Até enquanto o senhor Júlio estava aqui neste plano com a gente, né? Agora tenho certeza que ele está com a gente num outro plano. Enquanto ele teve aqui um casamento de 6. Parabéns, né? Isso já é uma grande vitória na vida, né? Foi. Cumprimos nossa missão, sim, com a graça de Deus. Mas aí surgiu um comércio nessa história. Vocês começaram a empreender, ele como feirante, mas vocês passam em um determinado momento a tocar o próprio negócio. Sim. Então, nessa época, nós já tínhamos uma loja de calçados. Eu administrava essa loja. E meu marido era feirante, trabalhava na feira, né? E eu já fui para... Né? Mas com a vinda da criança, né? Da minha filha, se tornou mais difícil a minha locomoção. Então, eu precisei me mudar, né? Para continuar trabalhando. Certo? E aí, assim, aí começou, de fato, os dois mundos a fazerem parte. Porque, assim, o final dessa história, que depois a gente vai conversar mais em detalhes, mas o final dessa história é uma empresa de mais de 50 anos, que é uma das grandes empresas do seu segmento, né? A Ivone é muito humilde, muito modesta no jeito de ser, então a gente não quer ficar engrandecendo. Mas ela hoje, né, junto com a sua família, construíram uma das empresas mais importantes dentro do segmento que atua, né? Não à toa leva o nome de Plásticos Ivone. Isso também, né? É uma outra história. É uma, né? Outra história. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, eu não vou ficar adiantando outros capítulos. Mas assim, ela começou, né, tendo esse ponto já, como estou adiantando aqui, uma empresa que durou e dura até hoje mais de 50 anos, com muita energia. Foi de fato uma carreira bem desenvolvida. Paralelo a isso, a família também bem desenvolvida. Como é que é equilibrar nesses dois mundos? Então, Ivone vê isso como uma necessidade para a gente ter o conceito de felicidade, ainda mais nos tempos de hoje? Com certeza, porque eu era muito... Eu era assim... Primeiro, sempre me vigio, né? Para fazer as coisas para que eu fique bem com a vida, né? Tá. Isso é muito importante, nós vamos falar disso também, né? Claro. Então, que eu imaginei? Assim, eu imaginei que eu queria ter sucesso nos dois mundos, né? Eu queria ter sucesso na vida familiar, que era muito prazerosa para mim, e queria ter sucesso como empresária também, porque eu sempre almejei fazer algo. Né? Eu queria produzir. Eu sempre quis ser produtiva. E sempre também, viu, Daniel? Achei o seguinte, não adianta a gente passar por esse mundo sem deixar um rastrinho. Por mínimo que ele seja, né? Claro. Temos que fazer alguma coisa. Temos que deixar nossa marca no mundo. Muito bem. Como eu ia me dividir, né? O que eu me dedicava mais? Então, eu considerava dois mundos. E aprendi com as minhas práticas, né? Tá. De que a gente precisa separar as coisas, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Precisa separar as coisas. Nós precisamos deixar uma sacolinha quando a gente sai de casa para o trabalho, deixar na porta de casa. E chega no trabalho, a gente pega a sacolinha que está lá na porta do trabalho. E vice-versa, para a gente não misturar as coisas. O problema, né? do trabalho fica no trabalho. Exatamente. E quando chega em casa, não vem descarregar os problemas do trabalho. Tenta. Pode até compartilhar uma dificuldade ou outra, mas não vem com aquele astral de, eventualmente, de um dia difícil em casa, né? Muito bem. E foi assim que eu consegui ser feliz plenamente. Isso se percebe. Eu me realizei com a minha vida profissional e com a minha vida pessoal. É isso que a gente percebe. Porque a 80 mais é isso. É mostrar essa energia, essa garra de alguém que viveu os primeiros 80 anos e está agora falando de um novo ciclo, um novo momento de vida. Que ao longo desses papos aqui, a gente não vai fazer só esse, vamos fazer outros. Ao longo desses papos vai dar para perceber
que a Ivone enfrenta e enfrentou e vem enfrentando também grandes desafios na vida, né? Pode dar a impressão que a vida da Ivone é fácil, mas a minha que está assistindo é tão difícil, a da Ivone... Imagina, você não tem noção dos desafios ao longo dessa trajetória, inclusive desafios recentes, mas esse é assunto mais para frente. Eu queria explorar um pouquinho mais, Ivone, o que a gente está pontuando aqui, porque muita gente, nessa de fazer sucesso com a família, ter uma família bonita, ao mesmo tempo ter sucesso profissional, às vezes as pessoas elas se imaginam em lugares que não são reais, não são possíveis. Como é que são ilusões? Como é que é isso? Isso é assim, não daria para... É tudo tão maravilhoso quando a gente está de bem com a vida. É tudo tão maravilhoso que você não pode deixar de desfrutar as duas coisas, né? Sem dúvida. Essa era a minha maneira. Essas foram as minhas práticas. Essas coisas é que me tornaram uma pessoa melhor também, né? Uma pessoa de que você começa a ter resultados, né? E também as pessoas que passam pela nossa vida, né? Que fazem diferença. Que fazem a diferença, porque nós temos pessoas, né? Todos podem até lembrar, né? Dos nossos professores, como eles marcaram nossas vidas, né? De pessoas amigas que entram na sua vida e te fazem também muito bem, né? Vocês aprendem, deixam algo. E a gente precisa ver essas coisas, né? Aproveitar essas coisas, né? Para no nosso aprendizado e para nós ir buscarmos também a felicidade, né? Porque a felicidade ela não é feita de castelo de ilusões. A felicidade, quando você já se perguntou, vocês já se perguntaram, né? O que você quer para a sua vida, né? Você vai ver que você vai pôr ali um monte de coisa, de castelos de ilusões. Eu digo castelos de ilusões, né? A gente tem uns certos dogmas também da nossa vida, que para eu ser feliz eu preciso ser rica, para eu ser feliz eu preciso me casar, para eu ser feliz, vamos por assim, isso vice-versa, tanto no feminino como no masculino. É tão atual o que você está falando, Ivone, né? As pessoas assim... Então, né? E isso, né? Para mim, a gente às vezes sonha com coisas impossíveis de se realizar, né? Por quê? Porque a vida traz para nós muitas adversidades, né? Eu aprendi isso muito cedo, porque eu casei cedo e me tornei empresária cedo. Então, eu tinha que conviver com o que a vida me apresentou. Porque a gente quer que a vida traga para nós aquilo que a gente quer. E, às vezes, não é o melhor para o nosso crescimento. Olha quanto ensinamento a gente ouviu aqui, né? Primeiro, não calcar a vida em castelos de ilusões, não tentar viver a vida dos outros ou achar que se a gente atingir só um determinado patamar, uma determinada posição, enfim, a gente vai ser feliz. Tem que ser feliz hoje, tem que ser feliz com metas reais, ter sonhos reais, metas né? reais. Então, e se apoiar assim, dizendo assim, realmente, o que eu quero para a minha vida? Porque, às vezes, se você fizer essa reflexão dentro de você mesmo, você vai encontrar coisas diferentes também que você quer para a sua vida. Quando a gente se sente bem, a gente começa a se sentir bem com as coisas que realiza. Então, precisamos também acreditar e agir. Dá para dizer, Ivone, que tem gente que passa a vida sem se fazer essa pergunta, o que eu quero para minha vida? Sim. Sim, isso daí eu posso dizer que, como empresária e como família numerosa, muitos sobrinhos, tudo, o que eu aprendi, isso a vida me ensinou, né? Que as pessoas às vezes erram por falta de conhecimento, sabe? Infelizmente, nós somos um país pobre. Sim, sem dúvida, certo? somos mesmo. Um país pobre. Naquela época, principalmente, era muito mais difícil a cultura,
né? Hoje em dia não é tanto, mas ainda continua, né? Você, como empresária, você vê o chão de fábrica, você vê pessoas que querem aprender, querem estudar, mas não têm condições Não de tem fazer oportunidade isso, né? de fazer Isso, a vida me presenteou, me presenteou com o quê? O quanto a gente pode tirar de dentro de uma pessoa, a liderança de uma empresa, o quanto pode tirar de uma pessoa muito de bom que ela tem dentro, que às vezes nem ela mesma acredita. Olha só, isso é um dos segredos da faculdade da vida, não é verdade? Exatamente. Eu costumo dizer que é a faculdade da vida que nos ensina. E isso eu posso ter comprovado de tantos depoimentos, de tantas pessoas que na empresa principalmente, e na família também, que cresceram junto, né, com a gente. Você vê, veja como isso é importante, né? Pessoas, a minha família, eu tenho 10 netos, né? Sim, 3 sim. bisnetos, 4 filhos. E, pasmem, eu tenho a maior parte da minha família empreendedoras, né? Meus netos são todos empreendedores, depois de fazerem faculdades, entendeu? Tenho assim, eu não tive a oportunidade de ser Você é formado em qual catedrática. faculdade? Qual faculdade você é formado? Eles não tiveram oportunidade, eles tiveram a oportunidade da faculdade da vida também. Que é a sua Que é faculdade. a minha. A minha faculdade é a faculdade da vida. Aí eu lhe pergunto uma coisa. Você sempre, a gente bate papo, tem oportunidade, eu aprendo muito. A sua faculdade, você sempre frisa. Eu não tive o ensino formal, eu tive a faculdade da vida e com ela construí minha família, e com ela construímos nosso negócio, que é perene, é um negócio de sucesso. Muita gente, você bem colocou, a gente vive num país de dificuldades. Muita gente não tem oportunidade. O fato de ser uma pessoa humilde, de não ter oportunidade de ter um ensino, não pode ser desculpa para aquela pessoa não evoluir, não crescer. Concorda comigo? E a gente tem que dar oportunidade, né? Plenamente, né? E isso é comprovado mesmo. Isso é comprovado. Que eu vivenciei isso a minha vida inteira. Já na minha família e na empresa também, que as pessoas elas têm, todos nós nascemos com a centelha do bem, e nós estamos aqui para evoluir, certo? Olha que legal, todos nós nascemos com a centelha do bem e todos nós nascemos com essa missão de evoluir. Nós estamos aqui para isso, Daniel. Nós estamos aqui para evoluir. Por isso que há as diversidades da vida. Porque com as diversidades da vida é que nós realmente crescemos. Vocês podem até lembrar, né, de quantas coisas já não aconteceram com vocês, que depois de passado, vocês falavam, mas se eu não tivesse vivido tal coisa, eu não teria aprendido para a próxima. Quer dizer, o aprendizado que a gente vive, ele deixa marcas, né? Ele deixa, de fato, um ensinamento que, muitas vezes, se bem aproveitado mesmo, até outras pessoas podem olhar a nossa história, ver o que aconteceu de bom e de ruim e se balizar. Não é onde eu caí, a outra pessoa, se ela for atenta, ela vai ver onde eu caí, ela não precisa cair igual. Eu acho que muito do que a gente está fazendo aqui tem esse propósito também, que é de passar, não de forma professoral, né? Não querer dar aula, ensinar, mas passar dicas, passar visões de mundo para as pessoas. Exatamente. Evoluir, né? Com os sonhos reais, né, que a gente vai vencendo etapas, né? E a gente vai acabar entendendo que para ser feliz não é para todos iguais. Sonho real é pensar que a gente faz um pouquinho por dia? O nosso sonho, esse sonho é de cada um. O meu sonho não precisa ser igual ao seu. Não. Esse sonho, ele não é igual. Não tem duas pessoas iguais, né? Assim, gêmeas. Gêmeas pode ser de nascença, mas que pensam igual, que valores de vida eles querem.
Cada indivíduo é único, né? Necessitamos de saber qual é os nossos valores de vida. O que eu tenho que fazer para ficar bem com a vida. Entendi. Isso é um exame de consciência de cada um. É. Né? E Gente, essas práticas, Daniel, foram maravilhosas para a minha vida, né? o que a gente está pontuando aqui. Práticas, e esse é um tema que a gente vai voltar nos nossos bate-papos. Cabe um espaço inteiro aqui, um episódio inteiro para falar das Esses práticas. são alguns fatores, né? somente. Isso, exatamente. E também pontuar a superação, né, Ivone? As adversidades. O que a gente consegue construir em meio às adversidades. Tá, né? certo. Muito legal, muito legal. Para a gente fechar, Ivone, você se considera hoje uma pessoa de bem com a vida? Nossa, muito. Muito de bem com a vida mesmo. Eu, às vezes, eu mesma me surpreendo comigo mesmo. Né? Tenho muitas histórias para contar, né? Principalmente numa época que vivemos uma pandemia. Pois e volto a falar também sobre isso. Mas me considero, eu mesmo fiquei assim, muito feliz comigo mesma, né? De estar conversando com vocês aqui, estar passando por um momento terrível no mundo, né? Pois é. Isso que todos nós estamos, porque isso é no mundo inteiro. Mas continuo aceitando a vida como ela é. Em meio a tantos desafios, em meio a uma pandemia que pegou todo mundo, pegou o mundo inteiro, pegou o Brasil, enfim. Tá aqui a Ivone, 80 anos, vacinada, né? Tá aqui com a gente, dividindo, né? E tá aberta ao que a vida oferece no sentido de pegar esse desafio de poder contar um pouquinho mais da sua história e de compartilhar, pegar um pouquinho do tempo dela e colocar à disposição das pessoas. Meu maior sonho nessa vida ainda agora é o maior. Já tiveram muitos maiores que eu realizei, né? Sempre realizando com a graça de Deus. E o meu maior sonho é poder passar as práticas que foram boas para mim. Que legal. Agradeço a todos essa oportunidade. Gente, 80 a mais por Ivone Lopes, é esse nosso bate-papo aqui tão especial. E continue acompanhando, porque a gente vai ter mais episódios para falar de adversidade, superação, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para evoluir, para nos tornarmos seres humanos cada vez melhor. 80 a mais por Ivone Lopes. Continue acompanhando, fica ligado que esse tema é fascinante.